Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um Zona Cinza, né? Nós vamos hoje fazer uma experiência um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? A gente vem fazendo análise de série, animes, mas hoje nós vamos discutir um tema, né? Que depois nós vamos conectar com a cultura pop, como é o que a gente está fazendo sempre, né? Mas hoje nós vamos ter aí uma fala do Henrique, né? Para tratar a partir de alguns conceitos de um filósofo muito importante, que é o Kant. Não conhece, corre lá, dá uma googada para você saber um pouco dele. Mas a gente vai falar sobre isso e depois fazer uma conexão com essa realidade, né? Analisar aí algumas figuras da cultura pop. Lembrando que, antes de mais nada, né, não esquece de curtir, compartilhar, vem com a gente, né? Então eu passo aí, e claro, né? Estamos aqui, Henrique, Wagner e eu, pra gente fazer essa viagem juntos. Hoje eu e o Wagner vamos fazer a vez aí de alunos e questionadores, mais né? Normalmente o Henrique tem feito muito papel. Mas é isso, Henrique, tá com você a palavra e vamos que vamos. Bom, pessoal, aqueles que nos assistem, que nos ouvem, sejam muito bem-vindos, né? O Zona Cinza, episódio de hoje especial, interessante. Eu vou abordar aqui 4 conceitos kantianos, da estética kantiana, né? A saber, são os conceitos do belo, do sublime e também do repugnante e do ridículo, né? Essa minha aula ou exposição, o que quer que seja, ela tem 2 fontes principais. Vou passar aqui para vocês. Ela tem como fonte uma palestra do professor Luiz Carlos Marques Fonseca, da Nova Acrópole de Brasília. Você consegue encontrar essa palestra gratuita no YouTube. É só você digitar lá no buscador Kant sobre o belo e o sublime. E aí vai ser a primeira palestra que aparece, professor Luiz Carlos Marques, né, a quem eu faço o tributo. A palestra dele é excelente. E a outra fonte é o próprio texto do Kant, um texto 0800, né, domínio público. Você pode colocar no Google aí, baixar o texto e ler. É um texto muito tranquilo, né, em se tratando de Kant. É um texto do Kant que dá para ler sem um dicionário filosófico do lado, né? O texto chama-se Observações sobre os Sentimentos do Belo e do Sublime. Para o Kant, a gente vai ver isso, o belo e o sublime são sentimentos, tá? Coisas elevadas, né, abstratas, que só o ser humano teria e não os animais. Agora eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vou compartilhar primeiro um slide PDF, depois eu vou compartilhar um PowerPoint. E aí a gente vai passando aqui pelas informações e eu vou contar com a contribuição valiosa do Fernando e do Wagner, né? Rapaz, vocês podem fazer contribuições a hora que vocês quiserem, tá? Então, olha só. Emoções e sentimentos, né? Ele fala de sensações. Para ele, as sensações, para o Kant, as sensações estariam divididas em 2 grandes grupos: emoções e sentimentos. As emoções são sensações concretas, né? Como, por exemplo, fome, sono, sede, coisas do tipo, né? Os sentimentos são sensações mais elevadas, que o Kant chama de sensações abstratas, tá? As emoções são sensações que estão relacionadas à atração, mas pelo excesso, à repulsão. Vou dar um exemplo daqui a pouco. E com sentimentos, né, as sensações são só de atração. E se falando de emoções, quando que se dá a repulsão? Quando aquela sensação que é a emoção é satisfeita. Por exemplo, você chega numa churrascaria, você está morto de fome. O garçom vai passando com os pratos na sua frente, com as carnes, e você vai traçando tudo, não é isso? No começo te atrai o churrasco, mas depois que você está satisfeito, empazinado, você começa a sentir um pouco de repulsão da carne. Mesma coisa com relação ao sono, né? Se você dorme, trabalhou um dia de trabalho cansativo, e aí você dorme 8 horas, aí você dorme bem, 10 horas, 12 horas, passou de 12 horas, você não quer mais a cama. Então, as emoções são sensações concretas, elas exercem sobre a gente atração, mas pelo excesso, repulsão. Sentimentos são sensações elevadas, mas é somente atração. Sentimentos sempre atraem, né? No campo dos sentimentos, ele se dá somente na esfera humana, né? O campo dos sentimentos. Para Kant, só nós humanos temos sentimentos. A possibilidade de uma sensação abstrata, né? O sentimento é aquilo que os animais não compartilham conosco. O sentimento está numa esfera acima da emoção, é mais refinado, né? Porque o outro tipo de sensação, né, os animais também têm, porque os animais também sentem fome, também sentem sede, também sentem cansaço, né? Emoções nós compartilhamos com os animais, né? Os animais reagem, né, de maneira emocional.
Agora, sentimento é uma coisa só do ser humano, é uma coisa que distingue o ser humano dos animais. Quem somos nós, seres humanos? Aqueles que possuem sentimentos. Olha só o que o Kant fala: os animais não conseguem transcender o fato emocional puro, né? Por exemplo, se o animal está com fome, não importa se você coloca a comida do cachorro num recipiente seco ou num recipiente com desenhos de rosas. O cachorro não vai se importar com o recipiente, saca? No qual ele vai comer a comida. Ele quer comer a comida e fim. Agora, é bem diferente quando você come um prato de comida sentado no sofá vendo televisão ou quando você come um prato de comida numa mesa requintada. Percebe? Essa dimensão que transcende o fato emocional puro, né, que a gente chama de sentimento, é uma coisa vedada apenas à espécie humana. Os animais não captariam o que está por trás, né? Percebem isso? Isso é nítido. Kant quer falar do que é só nosso, né? Ele quer falar dos sentimentos, né? Então, dessas emoções, ele chama de sentimentos. E aí ele divide os sentimentos, mais uma vez, em dois grandes grupos. É aí que vai começar a nossa aula de fato, né? O sentimento do belo e o sentimento do sublime. Ambos despertam sensações agradáveis, atrativas, mas são sensações de naturezas distintas. E a gente vai começar a explorar agora essa natureza. Deixa eu trocar aqui para o PowerPoint, que aí eu vou passando o PowerPoint com vocês. Vamos lá. Olha só, eu vou fazer um ping-pong no seguinte sentido. Aqui numa coluna da esquerda tem o belo, na coluna da direita tem o sublime. E aí eu vou colocando aqui indicativos do que seria o belo, né? Do que seria o sublime, e logo em seguida eu vou colocar imagens. Aí eu gostaria que vocês dois fizessem comentários se essa imagem se refere ao belo, ao sublime e por quê. Beleza? Então vamos lá. Ó. Belo, sensação agradável. Mas é uma sensação agradável, alegre e sorridente. Então, colocou alegria, colocou um sorriso no rosto, o smile, né? Vai estar relacionado com o belo. Outra coisa, o belo é sair de casa, ir para o mundo, né? Ir para fora. O belo está relacionado muito com um dia ensolarado, saca? Sublime, também é sensação agradável, mas é unido a um respeitoso temor. Olha que interessante, né? Unido a respeito e a um certo medo. O sublime desperta também medo, mas é um medo controlado, a gente vai ver isso. Tá? Se para o belo a gente quer sair de casa, para o sublime a gente quer observar, mas com respeito, a gente quer ir para dentro. Né? Olha só, o que juízo vocês fazem, né? Juízo de valor da imagem dessa moça. Seria mais para o belo ou mais para o sublime? Wagner, né? É o belo, né? Eu também... Alegria, o sorriso. A alegria, o sorriso. A paleta de cores, né? A gente tem várias cores, né? Tem os brincos que ela usa. É uma imagem que te coloca para frente, para cima, né? É uma coisa mais diurna, né? Percebam que é muito evidente. Tipo assim, estourei confete. Né? Sim. É como quando eu começo o Dona Cinza com o meu belo sorriso. Muito bem. Agora, olha essa imagem aqui, rapazes. Que juízo de valor vocês fazem dessa imagem? Para você é muito insignificativa essa imagem, né, Wagner? Não sei o que seria. Não sei, Espera Temor. Esse é o Clint Eastwood, né? O Clint Eastwood. Porque ele é conhecido pela imagem da potência, da força, da virilidade, né? Mas sem trazer a história do Clint Eastwood, só analisando essa imagem, que juízo de valor você faria? Não, eu acho que inspira, de certa forma, ameaçadora, né? Inspira um temor, um respeito, né? O fato de ser um homem idoso também, né? A gente vai ver que... relacionado com saber, né? Figuras jovens estão relacionadas mais à beleza, né? Figuras idosas, os anciãos estão relacionados mais à sublimidade. O jovem é o jovem a imagem para frente. O belo é a imagem para frente, por isso que o belo tem muito olho. A gente vai ver isso daqui a pouco. E o sublime é a imagem para trás. O que importa é o que ele traz por trás de bagagem, né? Não o que ele ainda vai viver, porque ele já viveu muita coisa. Agora, outra coisa, presta atenção na paleta de cor.
por que o Salgado, Sebastião Salgado, faz as fotos dele só em preto e branco, mesmo quando ele fotografa a natureza? Porque o preto e branco está relacionado mais com a sublimidade do que com a beleza, tá? Ah, claro. As chapadas, o preto, o branco e o cinza é muito mais sublime, e o belo é bem mais colorido, percebe? Henrique, eu acho interessante como que aqui a gente tem, pelo menos me dá um certo choque. Eu falo sublime, tendo a pensar numa referência com essa imagem, né? Dentro do conceito kantiano, tá muito claro o que você falou. Né? Essa imagem se encaixa sublime justamente porque ela inspira, né, esse temor, esse respeito, né? É uma que joga mais pra dentro até, né? Você olha pra cara dele, parece que é alguém que tá analisando, né? Alguém que tá explodindo. Mas dentro dos usos que a gente às vezes faz, ou como eu penso sublime, eu não encaixaria. Né? Eu não falaria espontaneamente sublime. Né? Mas dentro do mas como é que você classificaria essa imagem? Como é que você classificaria essa imagem do Klimt? Eu acho que eu iria mais pela ideia do Wagner. Me passa a ideia de um cara que tá uma certa raiva mesmo, assim, mas não é aquela raiva explosiva, é a raiva sublime, agora falando no sentido que eu tinha. Raiva sublime, mas de vingança, né, Fernando? Tipo assim, eu vou te... vou te pegar, né? Tipo, essa sobrancelha assim, né? Tipo, é ameaçador. Não, é porque, pra mim, pelo menos, é impossível dissociar a figura do Clint Eastwood ao personagem que ele interpretou a vida inteira, entendeu? Então, já me traz essa ideia de alguém que tá ameaçando, tá intimidando, né? Mas a ameaça, Wagner, o Kant fala, né? A ameaça é uma coisa muito típica do sublime. O sublime ameaça, tá? O negócio é que você sente a experiência de sublimidade, né? Ou seja, agradável, enquanto essa ameaça não te coloca em risco. Se essa ameaça, por algum motivo, te colocar em risco, a gente vai ver isso daqui a pouco, aí deixa de ser a experiência com sublime e passa a se tornar uma experiência com terror, né? Então, o sublime é o medo respeitoso, mas ele está a um passo do terror. Então, e aí, na hora que estava falando do sublime, eu imagino que você vai tocar nesse ponto, já vem logo a imagem religiosa, né? A gente vai tocar nesse ponto. Não, que é justamente quando você olha a cara dele sisuda, talvez numa tendência mais contemporânea a gente pense no medo, mas quando a gente pensa nas próprias representações do divino, né, seria muito mais estão muito relacionados com a sublimidade total, a gente vai ver isso daqui a pouco. Perfeito. E se a gente pensar na própria ideia do temor a Deus, né, numa perspectiva, numa religiosidade cristã, enfim, a ideia do Deus que protege, que cuida, mas que ele também demanda respeito, demanda reverência, obediência. Sabe qual aspecto que se associa à sublimidade de Deus? A justiça, vai. Justiça. Né? Sim. A justiça também é parte do sublime. O amor está muito mais relacionado à beleza, né, ao belo. E a justiça está relacionado à sublimidade. A gente vai ver isso aqui com as figuras materna e paterna. Daqui a pouco vão aparecer. Então vamos seguir, olha só. Essa imagem é uma imagem diurna, né? Então você tem muitas cores, sair para a vida, né? Você tem o sol, essa imagem está relacionada mais com a beleza. Eu esqueci de colocar uma imagem que está relacionada com o belo, com o sublime, que seria uma imagem da noite, né? Então, o céu estrelado, a Via Láctea, uma casa. Então, você quer olhar o céu, mas você quer olhar o céu de dentro da casa, pela janela, porque você tem o contato com a imensidão, né, com o infinito, mas você quer, de alguma maneira, estar abrigado e protegido, né? Então, quando você olha para o céu noturno, na verdade, você está, metaforicamente falando, olhando também para a imensidade de si, né? Você está olhando para dentro, né? Então, o dia está relacionado mais com a beleza, né? E a noite está relacionada mais com a sublimidade. E aí não tem como deixar de fazer a menção aos deuses gregos Apolo e Dioniso, né? Apolo é um deus diurno, né? Relacionado à beleza, das formas, à simetria, e Dioniso, deus da festa, dos excessos, da noite, do vinho, estaria relacionado muito mais com a sublimidade, né? No nascer e no pôr do sol, você está em contato com a transformação, né, Fernando? Sim. Sim. Uma realidade que se transforma, né? O belo é mais uma realidade chapada, né? O sol a pino. Sim. Agora o sublime talvez é mais uma realidade que se metamorfoseia, né? A saída do dia para a noite ou a saída da noite para o dia estaria muito mais ligado com a sublimidade do que com a beleza, né? Não, claro que agrada, né? Um dia ensolarado agrada e nos atrai.
mas um pôr de sol e um nascer de sol também nos atrai. É o que a gente fala, o belo e o sublime atraem, mas por motivos diferentes. Na verdade, quando você fala de explosão, é porque ele é o deus da festa, né? A festa está mais relacionada com a beleza. Mas quando você fala da sublimidade, é porque Dionísio é misto, né? Ele tem um quê de beleza e tem um quê de sublimidade. Mas eu acho, a minha interpretação é que ele é mais sublime do que belo. Entendi. Porque a festa fala muito do transbordamento de si, da loucura, do sexo, da morte, né? Coisas que estão muito mais ligadas à sublimidade que à beleza. A gente vai ver isso. E eu lembrei agora, pensando nessa imagem, nesse sol, nessa coisa que o Fernando falou do sol a pino, né? Eu lembrei do quadro do Monet, né? O Nascer do Sol. Que tem legal. um sol lá, né? Tem um barquinho e tal, mas é o nascer do sol. Então, não é dia, é um quadro que não é um quadro de transição, né? É muito mais relacionado a essa ideia da transição, né? Do nascer do dia, né? E do sublime, né? Realmente não é um quadro luminoso, não é um quadro que te dê essa paz, por exemplo, dessa imagem desse mago, né? Beleza, vamos seguir. Olha só, belo. O belo é bonito e chama para fora, chama para a vida. A frase do belo é assim: sai que a vida é alegre. Sublime. O sublime também é bonito, mas nos chama para dentro, respeito e temor. A frase do sublime é: entra que a vida é profunda. Então sai que a vida é alegre, né? Alegria, entra que a vida é profunda, profundidade, né? Então um é para fora, o outro é para dentro, né? Eu sou mais pro sublime. É mais sublime. Eu percebo mais sublime, por incrível que pareça. O mundo interior é mais interessante que o exterior, né? Né? Aqui, rapazes, o belo encanta, o belo adorna, o sublime comove, o sublime é sempre simples. Há uma diferença de encantar e comover. Eu sou mais do sublime mesmo. Você é mais do sublime mesmo. Eu também sou mais do sublime. Aqui, vamos lá, ó. Pessoal, o que juízo de valor vocês fazem dessa imagem? Então, é o que eu estava falando, né? Assim, todas essas cores, essa vida toda, né? Essas flores, né? Essa beleza a gente quer exibir, né? A gente vai colocar num lugar visível para a gente ver, para outras pessoas verem, né? Eu tava falando, né? Ninguém coloca o vaso de flores dentro do armário e tranca a porta. Não faz sentido, né? É aquela coisa bonita pra se mostrar. Essa coisa muito... Que é bonita pra se mostrar, né, Fernando? Né? Tipo assim, tirando os contextos machistas que essa frase... Agora, olha só que interessante. O sublime, ele não encanta, ele comove. Então, ele não precisa ser bonito. Ele pode ser muito simples, e mesmo assim ele causa comoção. Olha essa imagem aqui, gente. É um contraplongé que eu achei lindo. Olha. Perdão. É outra ainda, desculpa. Olha essa aqui. É sublime. Ninguém vai enfeitar a mesa da sala com esse objetivo. É sempre simples. Tipo assim, ele não adorna, mas ele comove, percebe? Sim. Você vê que o sublime é do sublime para trás, né? E o belo é o belo para frente, né? Isso ficou muito nítido assim na minha cabeça, sabe? Porque esse objeto não encanta, mas ele comove pelos sentimentos, sensações, observações que ele traz, né? Sim. Tipo assim, reflexões, todos vamos morrer, né? Enfim, esse objeto é o destino de todos nós. Então, é interessante, né? Eu fiquei pensando numa coisa, né? Agora minha mente de sociólogo, né? Eu olho pro caixão, penso na morte, a morte me inspira uma certa reverência, inspira justamente esse sentimento sublime. Mas tem gente que vai olhar para esse trem e vai sentir o quero nunca ter que olhar para esse trem, né? Tem muita gente que tem medo terrível da morte. Aí eu fico pensando no seguinte, tem dentro da filosofia vão ter alguns pensadores que vão trazer algumas perspectivas mais essencialistas da coisa. Belo é sempre belo, o que é sublime é sempre sublime. Dando uma perspectiva sociológica, eu tendo a pensar que o que é belo e o que é sublime é contextualizado culturalmente. Em relação ao pensamento do Kant, o que você conseguiria dizer sobre isso? Não, com relação ao pensamento do Kant, o belo é o belo, o sublime é o sublime, independente da cultura. Sim. Independente da cultura, né? Então, quer dizer, esse caixão, né? É claro que esse caixão, ele enquanto imagem, né? Ele é uma imagem rude, ele é uma imagem com apenas duas cores, né? O preto e o branco, né? É uma imagem chapada, ele não é adornado, né?
É claro que numa cultura que não vê na cruz o símbolo da morte, esse caixão teria talvez uma outra explicação, né? Mas ele continua sendo um objeto que tem alguma relação com intensidade, com poder, né? Com choque, ele te choca, né? E você olha para ele e você sente uma energia, entende? Sim, Aí você não consegue entender que essa cruz está relacionada com a morte, mas ele é um objeto que impressiona, sabe? Para o Kant isso é universal. O Kant está sempre buscando os universais, né, Fernando? É interessante que a cruz está relacionada com a morte e com a religião. A esperança, né? De vida também, né? O mais você, né? Porque a cruz é um símbolo religioso, né? Porque Jesus, né, morreu crucificado, morreu numa cruz, então a cruz passou a ser o símbolo da religião, porque assim morreu, né? Então tem um significado religioso também, né? E aí é interessante pensar, né, nessa leitura cristã, ocidental, etc., que a gente faz dessa imagem também, né? E aí eu tava lembrando do Wakanda Forever, né? Que é o filme. É um filme sobre o luto, né? É um luto. É bem interessante, o luto está bem presente não só do ator, do personagem, e o luto também de um certo projeto cinematográfico que não aconteceu, né? Ou que foi interrompido. Mas o início do filme tem aquele funeral que é uma coisa apoteótica, né, grandiosa, alegre, com muita música, né, e que é diferente, né, da perspectiva cristã, né, do que é o funeral, né, que é para dentro, né, aí não seria um pouco do belo ali com certeza, na minha leitura, você tem o sublime ali, porque você tem a grandiosidade do evento, né, isso para mim está mais relacionado com a sublimidade, mas você tem o adorno, você tem a dança, a coreografia, o canto, as cores, então eles colocam beleza, né, num ritual que está relacionado com a morte, com a passagem, com o enterro, enfim, eles fazem festa, né, e a festa está relacionada muito com o belo, sobretudo a festa diurna, né, a festa de uma criança fez 1 ano. Essa festa, de celebração da vida, é uma festa que está relacionada com a beleza, né? Então, os africanos têm uma percepção sobre a morte bem distinta da nossa, né? Que na minha opinião, é bem mais interessante. E a gente também tem no México a tradição do Dia dos Mortos, que é exatamente isso, né? Durante o dia tem os desfiles, né? Tem as pinturas. Só que, na minha opinião, a festa dos mortos mexicana ela é mais sublime do que a festa lá do filme do Wakanda Forever. Porque lá eles se vestem com cores e tal, celebram, dançam, cantam. Na festa dos mortos mexicanos, as pessoas se pintam com cores mais escuras, se pintam com rosto de caveira, né? Tipo assim, não deixa de ser uma festa, não deixa de ser uma celebração, não deixa de ter cor. Mas lá a celebridade está mais presente. Né? Então, eu trago essa questão justamente porque, assim, eu acho que é legal a gente contextualizar dentro do pensamento do autor, já que, afinal de contas, nós estamos falando a partir dele. Mas é uma problemática que, obviamente, ele não ia responder. Não é uma questão nem da época dele, não estava ainda tão premente as questões de trás, né? Ele está falando de um ponto de vista europeu. Mas é como que... Porque à medida em que a gente considera, por exemplo, que a cor escura ela está ligada ao sublime, isso é uma representação cultural nossa também. Talvez o preto não tenha a mesma significância para outras culturas, como ela não tem, de fato. Como a gente falou da cruz. Você fez uma inferência de que a cruz ela provoca um sentimento. Mas será que provoca para quem nunca teve nenhuma experiência com a cruz? Não, para quem nunca teve, não provoca. Então assim, mas enfim. Para quem não conhece, né? Porque assim, dentro da cultura ocidental, ainda, mesmo que não tivesse Jesus, ela ainda representa alguma coisa, porque ela é um instrumento de tortura, né? Sim. De morte. Mas mesmo que você não seja cristão, te comunica alguma coisa, né? Você entende. Você tá em contato com isso desde muito cedo, né? Mesmo que você não acredite. Mas enfim, isso nem é uma crítica ao Kant, não, mas só um esclarecimento mesmo pra gente perceber como que o autor tá pensando. Beleza, vamos seguir. Belo. Pode ser pequeno. Olha que interessante isso. É muito legal, né? Pode ser pequeno. My precious. Encanta pela delicadeza. Olha só, encanta pela delicadeza. O sublime é quase sempre grande, né? Comove pela grandiosidade. Então, enquanto um encanta, o outro comove, né? Olha que interessante. Olha o My precious aí, né? Um objeto tão pequeno pode ser tão fascinante porque ele é encantador, né? Então, toda a trilogia do Senhor dos Anéis
é uma história que se dá em torno de um anel, um objeto extremamente pequeno e irrelevante, né? E, tipo assim, pelo seu tamanho diminuto, mas só que não, né? Ele não é relevante, né? Por quê? Porque ele é um objeto da beleza, né? Agora, olha que foto interessante, cara. Olha que coisa interessante. Olha isso, gente. E aí? Não é adornado, não é obra de artista, assim, de delicadeza, sabe? Coisa feita à mão, miúda, não é nada disso. Mas impressiona, comove, aí põe respeito. É uma obra grandiosa, né? Está relacionado bem com o sublime. O que você acha dessa imagem, Wagner? Não, é isso. Você citaria a pirâmide de Gizé? É uma imagem, sugere muitas coisas, né? Muito tempo para ser construída, muitas pessoas, muito trabalho. Tudo é grande, né? Quando você pensa a quantidade de material, a quantidade de tempo, é tudo grande, né? Eu acho que impressiona por essa grandiosidade em todos os aspectos. É vista de longe, enfim. Realmente é imponente. E aí eu estava lembrando agora, pensando na pirâmide, né, da experiência de sobrevoar os Andes, né, as montanhas, né, que é um negócio, assim, umas coisas mais incríveis, assim, que eu já fiz, foi olhar pela janela, assim, e ver, assim, né, os Andes de cima, né, um negócio, assim... Então, você sabe que quando nas obras de arte, capas de livro, capas de disco, coisas do tipo, quando eles querem manifestar o sublime, geralmente se coloca-se cumes de montanhas, né, do Everest, dos Andes, assim, aquele cume que fica meio nevado, sabe? Que é meio inacessível, né? Meio inacessível, meio cantador, meio climático. O cume de uma montanha alta é geralmente uma imagem de sublimidade, né? Não, realmente uma experiência muito comovente, assim. Eu lembro de sobrevoar e não terminava nunca. É um negócio, assim, assustador, né? O que você falou do terror, colossal, né? Uma reverência, uma coisa, assim... espetacular. Eu fico imaginando um vulcão explodindo, Wagner. Nossa, imagina. Fico arrepiado só de imaginar o que seria. Um furacão, um tornado, né? Tipo assim. Sabe, tudo isso está relacionado com o sublime. Uma sensação que eu me lembro um dia que eu estive lá, aquela vez que a gente foi lá em Cabo Frio, né? A gente morava lá. Eu te levei lá no portal do Atalaia, né? Isso, a gente foi lá no portal, e aí me vem a figura do mar, né? Eu acho que o mar, ele me inspira isso, né? Aquela coisa assim, nossa, cara, isso aí é gigante, deve ser respeitado, não brinca com ele, porque ele é bonito, mas ele é perigoso, né? Bem isso mesmo. Tudo isso. E aí eu fiquei pensando em relação como que me parece que por trás do sublime tem uma sensação de propósito, sabe? Uma coisa... como você falou, é grande, inclusive nos seus propósitos, né? E aí o Wagner falando da construção das pirâmides, que elas têm, quanto belo me parece que até o banal pode ser belo, né? O anel, né? Que é uma coisa. Não, o belo cabe na palma da mão, né, Fernando? Pode ser feito por uma pessoa. Né? E eu lembrei agora tem um poema do Gonçalves Dias, né? Que é um poeta romântico, né? Sobre o mar, que é exatamente isso, né? A ideia de grandiosidade, uma ideia de imponência, né? Você falou do mar, né? Enfim, daqui a pouco a gente vai ver a diferença da sensação do sentimento de sublimidade para o sentimento de terror. O sublime está muito próximo, é muito vizinho ao terror. Muito próximo, né? Mas de perplexidade, né? Você vê o vulcão, né, explodindo. Se você tá vendo ele pela televisão, ok, você tá protegido, você tá sentindo o sentimento sublime. Agora, se você tá lá e o vulcão cospe uma lava e chega perto de você, aí a parada é outra, né? Aí é o terror, né? Então até é assustador, né? E eu lembro, assim, da minha experiência com o mar também. Acho que está muito relacionado com vi sempre minha mãe com muito medo do mar, assim, e tal. Então, o mar, eu acho que eu construí na minha cabeça um certo temor, enfim. Então, e realmente é fascinante, né? E eu acho que é interessante também, né? E eu tava lembrando do poema. Eu posso ler um trechinho do poema? Esse poema, por favor, Wagner, fica à vontade. Incrível, do Gonçalves Dias, né? Que ele é o mar, né? Aí eu vou ler um trecho aqui, né? Que ele diz: ó mar, o teu rugido é um eco incerto da criadora voz que surgiste. Seja, disse, tu foste e contra as rochas as vagas compeliste, né?
essa reverência, né? Assim, o poetas românticos tinha uma reverência à natureza, né? Então é um negócio assim, é uma coisa apoteótica, uma coisa grandiosa, né? Bem relacionada ao sublime, essa ideia de mar, né? Sabe uma imagem que eu tenho com a praia? Você tá na praia, na areia, de bermudão ou de sunga, tem o sol, tá dia, o vento, as gaivotas, você tá com uma experiência de beleza. Aí você coloca o pé na água, beleza. Você coloca o joelho na água, você coloca a cintura na água, você vai entrando no mar. A beleza vai dando lugar à sublimidade. E você vai entrando, e entra até os ombros. Na hora que o seu pé perde o contato com o chão, com o solo, né? Aí termina o belo e começa a subir mesmo, né? O sublime é terror, né? Quando você começa a afogar, né? Aí... Não, porque no sublime não é você que está no controle, cara. Quando você perde contato com o chão, aí começa o sublime mesmo. E o sublime é ambivalente, cara, porque o mar pode te voltar para a praia, tudo bem. Agora, se o mar te levar para dentro, eu já vivi essa experiência lá no Pontal do Atalaia, diga-se de passagem. Peguei uma correnteza, estava nadando atrás de peixe com óculos, e a correnteza me levou lá pra puta que pariu. E foi uma experiência de terror, cara. Eu tava naquela correnteza... Pode falar palavrão aqui? Não sei, eu acabei falando, né? Não, na hora que a correnteza me levou, na hora que você perde o controle, cara, na hora que você vê que tem uma força maior, né, e que você é balela na mão dessa força, aí, meu amigo, é o sublime de fato, né? E o sublime muito alinhado com o terror, porque você não sabe para onde essa força vai te levar, né? Não, claro. Não, e é interessante como está inevitavelmente ligado à morte, né? E por isso que o dionisíaco, né? O dionisíaco é sublime. Porque quando você está lá bebendo, dançando, cantando, em transe, aparece um outro eu em você e você perde o controle, né? A voz do eu, a racionalidade é muito apolínea, é muita beleza. Né? O sublime é mais a perda de si, cara. É a perda do controle, é a outra força que te leva. Então, realmente é fascinante. Associo muito o dionisíaco à sublimidade, sabe? Isso, né? E tem uma poeta argentina que eu gosto muito, a Alfonsina Storni, que ela enfim, o que tudo indica, né? Ela foi pro mar, assim, entrou no mar, ou se jogou, enfim. Ela terminou a vida dela no mar. Assim, né? Então ela terminou de maneira sublime, né? De uma maneira sublime. Ela tinha um câncer, enfim, ela já estava em estado terminal e tal, enfim. E ela, claro que ela, enfim, ela é descrita, né? Uma experiência que é descrita, tem uma música que fala, né? Uma certa imagem dela entrando no mar e tal. Mas é fato mesmo que ela morreu assim, né? Com essa experiência, né? Indissociável. Você tem a morte, que realmente também vai estar muito associada à ideia do divino. E a ideia do mistério, Fernando. Tudo que está relacionado ao mistério está relacionado à sublimidade, sabe? Sim, porque a beleza é muita aparência, Fernando. A beleza é muita aparência. E a sublimidade é muito o que está por trás. Não tem mistério nenhum. O que não aparece, ou seja, o mistério. Sim. E todo divino tem um certo limite ali, né? Até onde você pode experienciar. Eu fiquei pensando muito naquela sensação de estar com... Você tá apacado assim, mas você deixa um dedinho, porque o sublime, ele te atrai, mas ele te impõe um limite, sabe? Assim, pelo menos à medida que a gente tá aprendendo, parece que eu sinto isso. Até onde você pode ir, porque você tem o temor de ir além. Né? E aí, para a própria relação com o divino, me parece ter muito disso. Né? O divino não está completamente. Quer dizer, daqui aberto. Você não passa, né? Daqui você não passa. E daqui... No Santos dos Santos, ninguém entra. Né? Ninguém entra. E aí é isso, né? Até aqui eu mostro o sublime. Daqui pra frente eu mostro o terror, que é ser meu adversário, né? A figura do divino, ela vai esperar isso, né? Não sai da linha, porque se sair da linha aí você vai ver outra dimensão do divino, que é... A nêmesis divina, né, Fernando? Exatamente. Aqui, vamos seguir. Olha só essa imagem, gente. Né? De delicadeza, de trabalho de artista, faz uma referência a outra obra de arte, né? O Adão e Deus, né? Do Michelangelo. Olha que trabalho minucioso. O cara fez 2 mãos na ponta de um grafite, cara, de um lápis, na ponta de um lápis. Isso é coisa de artista e é muito belo, né? Não. Isso pro Kant é o supra-suma da beleza, sabe? Então o belo pode estar no pequeno, entende? Tá no detalhe, tá na minúcia, né?
A arte, ela tá mais relacionada ao belo ou ao sublime? Não, ela manifesta as duas. Não só as artes visuais, mas a música também. Tem músicas que estão relacionadas mais à beleza, né? E tem músicas que estão relacionadas bem mais à sublimidade. Geralmente, quando tem uma parte de percussão muito profunda, né? Com tambores, surdos, isso te dá muito mais... Sons graves, né? São sons que vão mais pro sublime, né? Tá, sim. Agora, olha essa outra imagem aqui. Essa imagem é mista, gente. É dia, tem muitas cores, tem uma beleza aí, né? O belo tá aqui. Mas pela grandiosidade, né? Pela pequenez da pessoa diante de uma paisagem tão grande, né? Como a gente observou as grandes paisagens naturais, né? Ela é muito sublime também, né? Por que as pessoas visitam as cataratas, né? Porque as pessoas querem uma experiência com a sublimidade. E quando você está no cercadinho aí e as cataratas não são uma ameaça, você está experienciando o sublime, né? Agora, se estiver cheia, eles fecham. Por quê? Porque aí seria um terror, né? Eu fiquei pensando numa coisa, né? Eu olho aí, né? Tem essa coisa da dimensão, né? Muito grande, da potência da cachorra, dessa força. Agora eu fiquei pensando na cidade de São Paulo. Tem um quê de sublimidade, né? Pô, Tóquio, Nova York, tem um quê de sublimidade, né, cara? Tem um quê de imponência, não tem? Exatamente. A sensação que eu tenho é de uma pequenez tão grande quando eu tô descendo lá. Você é um fragmento, você é um átomo, né? Um átomo presente numa existência que é incompreensível, né? Talvez se qualquer um de nós passar a vida toda tentando explorar São Paulo, é capaz que você não explore a cidade como todo, né? Muito bem marcado, Fernando. Vamos seguir, gente. O belo desperta o amor. Do belo se espera carinho. Sublime desperta o respeito. Então a beleza trabalha com amor, né? E a sublimidade com respeito. Se do belo você espera carinho, do sublime você espera conselho, né? Olha só essa imagem, gente. Olha aí. Vai lá, Wagner. Faz a análise. É um filhote, né? Eu acho que eu tava pensando nas coisas da infância, né? Da criança, né? É o belo, né? O sorriso, é o carinho, é o afeto. E outra coisa, qual elemento no rosto do tigre é mais destacado, Wagner, para você? Os olhos, né? Os olhos. O belo. A gente vai ver um personagem no final. Você vai ver essa característica nele. Por que ele chama tanta atenção? Não vou dar spoiler. Mas o belo trabalha muito com o olho. O gato do Shrek, sacou? Aqueles olhos dilatados, saca? O belo trabalha muito com o olho. E o olho, ele vê o que está para frente, né? Você não tem muito mistério que está para trás. Esse filhote de tigre, ele não tem mistério por trás dele, porque ele acabou de nascer, ele tem tudo para aprender. Ele tem muito futuro e pouco passado, né? Coisas assim estão mais relacionadas à beleza. Então a relação que você quer ter com ele é uma relação de amor, né? Você quer tocar ele, você quer abraçar ele, você quer fazer carinho nele, né? Mas você vê que ele tem umas garras aqui, né? Essas garras deles é um pouco de sublimidade. Você percebe que ele já está destinado para ser sublime, né? Mas um tigre adulto não. Belo passa a ser sublime, né? Aí, esse aqui ele é belo também. Mas na minha concepção caracante, eu acho que ele está mais relacionado com a sublime. Né? Não, é interessante porque essa coisa que parece mais relacional, para fora do belo, né? E do sublime não, né? Ou seja, um filhote de tigre eu posso pegar, tocar, chegar perto, brincar. Agora o tigre adulto você não chega perto não. Então, por exemplo, adulto, obviamente, o tigre adulto no zoológico as pessoas visitam. Mais contemplativa, né? As pessoas paradas, né? O tigre adulto, assim como o tigre filhote, o tigre adulto também chama atenção. Mas onde que o tigre adulto está? Atrás das grades, né? Porque a relação com ele tem que ser controlada. Agora, se o tigre sai da grade, aí deixa de ser uma experiência com sublime e passa a se tornar uma experiência com terror. Aqueles safaris estão muito entre o sublime e o terror, né? Aqueles safaris de carro aberto, que o tigre passa. Não, é interessante como tá no limite, né? O sublime tá nesse limite, né? O sublime tá bem no limite. Tá na praia, né? O exemplo que você deu, entrar na água, é sublime, de repente eu posso ser levado. Ou mesmo na imagem das cataratas, né? As cataratas é incrível estar ali, mas se eu escorregar, enfim, se acontecer alguma coisa desse tipo, se a maré subir lá, a maré não, enfim, o nível de água das cataratas, enfim. Deixou de ser sublime e se tornou terror. Como é tênue essa linha, né? Assim como a experiência da divindade, né, também, né, a ideia a gente vai ver Deus só pode dar. Fernando. Me deu uma
uma questão assim relacionada ao belo dentro da construção social, né? Mas o belo ao materno e o sublime ao paterno. Ah, a gente vai ver isso daqui a pouco, Fernando. Fica à vontade. Ó, aí, ó. Do belo se espera carinho, né? E do sublime se espera conselho. Aqui, ó. Então, que horrível, gente. Por que não tem uma imagem de um pai abraçando a filha, beijando? E a mãe também dá. A mãe também é. Não, aí tá, vai lá. Deixa eu defender aqui. A interpretação que eu faço é o seguinte: ambos, pai e mãe, podem ser belo e sublime, né? A mãe pode ser bela e pode ser sublime, porque a mãe também castiga. E o pai pode ser belo e pode ser sublime, porque o pai também faz carinho. Mas socialmente falando, se espera da mãe mais essa imagem e se espera do pai mais essa imagem. Se isso está por trás disso preconceito, alguma coisa do tipo, não sei. Mas para o Kant, o belo seria mais materno e o sublime seria mais paterno. E outra coisa, uma criança que não tem a figura da mãe e a figura do pai, ela não sabe identificar muito bem quanto adulta ou a beleza ou a sublimidade. O Kant faz essa afirmação? Ele não faz essa afirmação, mas isso fica implícito na obra dele. Ah, sim. Não, é porque pra mim vem muito, né, daquela ideia da consciência coletiva, né, e tudo mais, justamente da gente pensar, e aí depois eu quero imaginar lá nas figuras. Só fazer um parêntese, Fernando. O Wagner, a justiça está muito, a sublimidade está muito relacionada com a ideia de justiça, né? Uhum. E a sublimidade, ela pode ser terrível, cara. Por exemplo, um cara que está com gangrena no braço e o médico identifica com excelência, né, com justeza, né, o médico, assim, no ato da sua profissão, para salvar a vida desse cara, a gente vai ter que cortar o braço dele. E o médico vai lá, faz a incisão e corta no lugar exato. A cena é terrível, né? Mas é um ato de sublimidade, cara. Entende? Pro Kant, né? Pro Kant. A justiça está muito relacionada com a sublimidade. Né? Beleza, continuando. O belo. O natural, agora a gente vai chegar nos deuses, meninos. O natural, suavidade, sublime, o sobrenatural, o mistério, o divino, o mártir de uma causa. Ou seja, né, no Ocidente, a figura máxima do sublime, né, relacionados ao sobrenatural, seria Jesus Cristo na cruz. Né? Você tem o mistério divino e o mártir de uma causa, essas três coisas numa mesma imagem. Né? Então, vamos lá. Força e poder, né? Está relacionado com o sublime. O leque japonês, né? Suavidade, né? Delicadeza, né? Beleza. Agora olha só, as pessoas visitam esse objeto. Por que esse objeto chama atenção? Poder, força. Força, poder. As armas estão mais relacionadas ao sublime, né? Total. Não, aí é interessante pensar sobre isso, né? Essa coisa que se falou antes do pai, né? O Uni, enfim. E a mãe é que dá carinho, né? A ideia do masculino aparentemente está muito mais associada ao sublime, né? E o feminino, beleza. Ao belo, né? Ou a ideia que se tem, a construção que a gente tem patriarcal, enfim, né? Estabelece essa distinção, né? Dá para identificar, né, dentro do que se pensa como feminino ou que se pensa como masculino. Não, e quem usa as armas, Wagner? São os homens. Quem faz a guerra, né? Quem faz a guerra. Não, o serviço militar é obrigatório para quem? Para os meninos do sexo masculino, né? Exatamente. Não, tem até um livro que fala sobre isso, que é interessante quando ele fala de alguns objetos, né? Ele vai falar da antiguidade, da masculinidade. E ele fala exatamente sobre as armas e quem empunha as armas, né? Empunhar uma arma, carregar uma arma é algo que é atribuído ao homem, né? Então é essa tarefa que tem a ver com a justiça. Aí, rapazes, por favor, fizemos a análise do filme do Predador, né? A figura do Predador toda cheia de armas, não a figura da sublimidade total. Sim, claro, total, né? Total, né? Total. Não, né, esse negócio dele ser invisível, saca? Ou seja, um mistério, ele tá ali, não tá, né? O Predador é completamente sublime, cara. E ela tá relacionada ao belo, uma ideia de natureza mais idílica, pelo feminino e tal, e ela, para enfrentar ele, ela vai se apropriar da
da tecnologia, né, da técnica de guerra, né, que tá mais relacionado ao sublime e ao masculino, né? Então dá para pensar um pouco nessa dicotomia, né? Aqui, rapazes, o belo é mais o natural, que aparece, né? O mundo manifesto, né? Então você vê que os tucanos, né, são objetos pequenos, coloridos, né? A natureza manifesta. E o sublime, né? Mais relacionado às divindades. E eu peguei essa imagem dos Zeus do Age of Mythology. Quem não conhece? Jogo muito legal, antigão e legal, né? E por que você coloca os Zeus, né, com um raio nas mãos, né? Para você evidenciar claramente que é uma figura relacionada ao poder, né? Então, por exemplo, outra imagem de uma deusa seria aquela deusa dançarina hindu que tem 1000 braços, né? Ela também está relacionada a uma sublimidade, né? Muito mistério, ela tem um terceiro olho, ela fala do mistério, ela tem 1000 braços, né? Ou seja, a metáfora do 1000 como sendo muitos braços, né? Ela está em muitas dimensões, ou seja, ela está bem relacionada com o sublime também. Seguindo, pessoal. Shiva, não é? Deve ser Shiva, Kali, Shiva, alguma coisa assim. Pois bem, o belo desperta o desejo de tocar, de aproximar, intimidade. Promove uma celebração, uma festa, é a festa diurna, é a festa de aniversário de 1 ano de idade, né? Uhum. Sublime. Distância prudente, respeito, ou seja, distância, o Wagner, tá vendo? O tigre adulto tá atrás da jaula, cara. Tem que ter uma distância, não chega perto não, né? Promove uma reverência. Então vamos lá, ó. O TED, o que vocês falam do TED? Vontade de amassar, né, cara? De acariciar. Vontade de abraçar ele, dormir com ele, né? Fazer tudo com ele. Tomar banho com ele, né? É fofo. Agora, olha que interessante, rapazes. Essa figura aqui é muito interessante. A gente podia fazer um episódio só para essa figura, ou essa imagem. Olha aqui. E agora? Serpente, gente. A serpente é um animal da sublimidade, né? O dragão. Tanto é que é a serpente ou o dragão que ludibria Eva, convence Eva, né, a comer do fruto proibido, né? Nos bastões, no caduceu, né, a gente tem tanto da medicina quanto da economia, né? Nos brasões você tem serpentes enroladas, né? O Tiresias, o símbolo dele era a serpente. Então a serpente está muito relacionada à força, ao poder, mas também ao mistério, né? Ao conhecimentos herméticos e coisas do tipo, né? Então esse animal está bem ligado, né, com a sublimidade. O que você acha, Wagner? Então, sim, é isso. Tem alguns. É um animal bonito, é fascinante, né? Atraente, mas você não quer chegar perto, realmente, né? Total, respeito total. E você, Fernando? Eu acho que é a mesma coisa. Eu tive. E tem todo um setor ali que é. Serpentes, né? Que tem serpentes, mas. É engraçado que, pra mim, por exemplo, a serpente, ela inspira uma coisa diferente da aranha. Aí você já fez uma análise um pouco histórica também, né? De como que esse símbolo foi sendo construído, foi sendo utilizado ao longo do tempo da nossa cultura. Mas eu tenho uma sensação com ela mais assim, eu quero observá-la, tenho vontade de vê-la, né? Mas sei não, chama atenção, o sublime aproxima, Fernando. Era curiosidade, né? Total. Agora a aranha, de maneira geral, né? Não, a aranha seria o repugnante, né? A aranha epa, sai daqui, capeta. Claro que pra mim é pior, que eu tenho um trauma com elas, mas a gente vai ver o repugnante aqui daqui a pouco. Beleza, rapazes, vamos passar. Né? Então a figura da mãe com o bebê, né? Recém-nascido, toque, intimidade, né? Agora o pai com o bebê. Não tem. Não pode encontrar as coisas. O Wagner também está capturando o machismo, né, na concepção do Kant. Aqui, rapazes, você vê que esse aqui é o funeral da rainha, né? Que faleceu ano passado. Você vê que é o repugnante. O repugnante. O cachimbo muito adornado, né? Você tem a coroa, você tem muitas cores, você tem as flores, né? O belo tá ali, os cadetes todos paramentados e tal. Mas se você vê a plateia, a assistência, tá todo mundo trajando preto, né?
Então, tipo assim, tem um quê de sublimidade. É claro que é um velório de rico, né? O velório de pobre não seria tão sublime assim. Velório de herdeiro, né? Então, o velório seria um evento social mais ligado com a sublimidade. E o nascimento, né? Com a beleza. Próximo, gente. Olha só, já estamos chegando no final, e aqui tem uma coisa muito interessante. O belo depende da harmonia da forma, né? Você pode definir a beleza como formas harmônicas, né? Bem separadas, né? Com proporções e coisas do tipo, né? O sublime não depende da forma. O sublime passa a mensagem dele sem depender de uma forma bela, de uma forma harmônica. Olha que interessante, né? Vamos lá, a imagem dessa jovem aqui. Você tem que ter uma proporção. Se você dividir o rosto dela numa linha vertical, a parte da esquerda é igual à da direita, né? Tem toda uma simetria, uma proporção. É jovem, né? Os corpos jovens, os rostos jovens estão mais ligados à beleza e coisas do tipo. Ela chama muita atenção, né? Agora, olha que interessante, rapazes. Olha este rosto aqui. E aí, o que vocês podem falar? Acho que a primeira coisa que ele inspira é algo além do próprio rosto, né? Algo e isso está relacionado com o sublime, Fernando. Sublime, é porque... o sublime tem sempre alguma coisa por trás, sabe? Por trás, ele te remete a algo, né? A vivência, né? Eu vejo tipo assim, quantos filhos essa mulher já teve? Quantos filhos ela já enterrou? Será que ela já passou fome? Quantas guerras ela já passou? Essa mulher já teve de tudo na vida. Será que ela já teve perdeu algum filho? Tá, etc, etc. Então, tipo assim... Ele te tira dali para te jogar para uma outra, né, realmente. Para um outro lugar, né? Então, tipo assim, o rosto belo atrai, mas o rosto sublime atrai também. E aí, vocês vão ver que o sublema, né? Sublime com o cinema. O cinema explora muito a sublimidade. Eu vou dar exemplos para vocês. Olha isso daqui. Algo interessante, só voltar na imagem dessa senhora, né? É uma imagem que parece que tem um filtro, tem uma ênfase nos contrastes, né? Então as rugas estão ressaltadas, né? Assim, eu acho que tem isso também, né? Reforçando, né, essa característica, né? E como você falou, é interessante, parece que leva a gente a pensar mil coisas, né? Enquanto o rosto belo, ele é só belo, né? Parece que não tem muito mais. Ele é a aparência, né? O rosto belo. É isso. A evidência está naquilo que aparece. E o rosto sublime, a evidência está naquilo que ele esconde, né? Exatamente, né? O belo está na superfície, né? O belo está na superfície. Não, o sublime parece. O sublime é imenso, é muito maior, é muito. De uma certa forma, comparando as duas imagens, né? Assim, inspira coisas radicalmente diferentes, né? Sim. Olha como é que o cinema e a cultura pop exploram a sublimidade. Olha isso aqui. Claro que ele tinha que ser velho, né? Sim. É óbvio, né? Cara com 3 mil anos de idade, né? Isso só na Terra-média. Isso tudo? Ian McKellen? Sabedoria, né, de conhecimento, né, e também tem a coisa do mago, ele é um mago, né, sempre tem esses personagens, né, não importa a história de ficção, né, o personagem mais velho tem a sabedoria, ele tem alguma coisa além, né. E outra coisa, a sublimidade está muito relacionado com ser mestre, o Fernando, o Wagner, né, olha esse outro exemplo aqui, aí. Você vê que o mestre, né, ele é essa figura que não ensina tudo também, né? Ele te dá uns caminhos ali, mas depois ele fala, agora se vira. Se vira. O Shiryu tinha que sempre se defender a Shurei, e o mestre assim, eu nunca fazia nada. Você ficava, mano, o que esse cara tá aí, mano? Falou. Como que juízo o mestre dos magos, né? Com aqueles enigmas. Magos, total. O Yoda, né? O Yoda tem um mistério, ele já fala de uma maneira estranha, né? Então... E esse aqui, gente? Nem na ordem normal fala, né? Mestre Yoda sublime E você vê que os olhos dele estão bem fechados, né? Você vê que o Yoda é muito do Yoda para trás, né? Muita história do Yoda. E olha que interessante a questão dos olhos, né? Os olhos fechados mais com a sublimidade, né? O rosto velho, idoso, mais com a sublimidade, e os olhos abertos, né? O rosto jovem mais com a beleza. Por que esse personagem chama tanta atenção? Olha aqui. Olha que interessante.
os olhos do Baby Yoda são 50% do rosto dele, né? É muita beleza. O Baby Yoda quer muito observar o mundo, ele tem que aprender, né? O Mestre Yoda quer ensinar. Estão percebendo a diferença? Ambos sim, claro. são da mesma espécie e ambos chamam atenção, mas por motivos diferentes, né? Por motivos diferentes. Aprendeu. Aí outra coisa, o Baby Yoda inspira cuidado, né? O fraco cuidando do fraco, né? Que é o comando. Então, tipo assim, você olha pro Baby Yoda, você quer cuidar dele, cara. Você quer abraçar ele, saca? Ele é todo cuidado, carinho, atenção, né? É o filhote de tigre e o tigre adulto, né? É, o filhote de tigre e o tigre adulto. Por mais que ele seja mais velho que todos nós que estamos velhos, né? Porque acho que ele tem 50 anos. Ele tem 50 anos. Beleza. Agora vamos chegar no universo dos heróis. E aqui que a gente vai fazer a nossa análise, né? O Belo, se falando dos heróis, né? Estaria relacionado mais com habilidade, engenhosidade e agilidade, né? E o Sublime, obviamente, mais relacionado com o quesito inteligência. Então, vocês podem perceber quais dos dois heróis que eu vou pegar para o Belo e para o Sublime. Tá bem na cara, né? É óbvio que esse é o suprassumo da beleza, né? Você pensar como beleza, como agilidade, o Homem-Aranha é o cara, né? Fica soltando pelos arranha-céus de Nova York, né? Ele tem um quê aqui de sublimidade, porque ele é forte, coisa do tipo, assim, né? Mas a beleza dele fica muito destacada, né? Agora, se você está falando de inteligência, tá óbvio o herói que eu vou pegar pro Sublime, né? É claro que tinha que ser o Batman, né? O Batman é relacionado com a noite, com o mistério, né? Um cara mal resolvido, ele não tem superpoder, mas ele é um cara cuja figura impacta, ameaça, assusta, né? Ele entra e sai sem você ver, né? Você não sabe os caminhos pelos quais ele anda, né? Então Batman seria muito possibilidade, né? O temor é a arma principal, né? O medo, né? É a arma principal que ele usa, né? Agora, fala desse herói aqui, rapazes. Olha essa imagem, quase um contra-plongé, essa postura dele que é uma postura de força, né? Na minha opinião, o Super-Homem ele é mesclado. Ele tem um quê de beleza e um quê de verdade. Ele tem os dois. Mas você sabe que eu colocaria o Superman, assim, hoje eu acho que, por algumas histórias, acho que ele começa a inspirar mais o temor. Mas Os filmes do Zack Snyder? Não, o filme do Zack Snyder, mas assim, histórias como Injustice, que demonstram a potência que o Super-Homem teria se ele fosse para outro lado, mostram a potência violenta que ele teria. Sim. Mas eu acho que ele passa para mim mais um Belo. Quando eu Mas se você pegar essa imagem clássica do Super-Homem, Fernando, ele pra você seria mais o Belo ou mais o Sublime? Eu veria ele mais próximo do Belo, mas aí já é uma interpretação a partir das coisas que você falou. Porque o Super-Homem, por mais que ele tenha uma identidade secreta, ele é o Super-Homem, na verdade, né? A identidade secreta dele é o que ele não é, porque quem ele é o Super-Homem. Assim, ele é o kryptoniano e tudo mais. Então ele se revela. O cara que deixa claro, ele não joga, ele não tem nada que você não saiba o que esperar dele. Então, nesse sentido, ele me inspira coisas associadas ao Belo mais. E você, Wagner? Também eu fico dividido, assim, eu acho que não dá para deixar de pensar numa perspectiva religiosa, né? Ele vem dos céus, vem para a terra, ele traz todos esses poderes, ele tem todas essas habilidades, ele vai ser o cara que vai trazer esperança, né, para a humanidade. Está muito relacionado a isso, né? Sim. Foi criado por dois judeus, né, durante ali a depressão nos Estados Unidos, década de 30. As primeiras histórias são muito curiosas, as primeiras histórias. Ele é o primeiro herói com poderes e as histórias são muito do cotidiano e ele vai interferir para salvar um cara que está condenado à morte, vai lutar contra corruptos do governo, então ele tá lutando contra temas do cotidiano, trabalhadores, entendeu? São temas muito do cotidiano que vem essa coisa incrível que vem do espaço lá de onde, que é quase divina, que é o Super-Homem, para esses temas do cotidiano, né? Então, ele é muito grande, né, para tudo isso. Acho que está muito relacionado ao Sublime. Mas aí ia te perguntar, porque ele também está relacionado à verdade,
a uma ideia de incorruptível. E isso tem a ver com o Sublime, né? Mais do que com o Belo, né? Com certeza, né? A verdade é muito grande, né? Essa justiça, né? Essa incorruptibilidade, né? Incorruptibilidade, um cara que nunca vai usar todos esses poderes dele para oprimir ou para controlar. Aí o que o Fernando estava falando, né? De algumas representações de Super-Homem. Eu até perguntei do filme do Zack Snyder, porque eu acho ele, enfim, ele não entende o que é o Super-Homem. Os filmes são bem ruins, o Super-Homem dele é horroroso, ele beira o fascismo, sei lá o que é aquilo. É um Super-Homem que mata, né? Então ele tira uma coisa que é essencial no personagem, né? Já dá pra notar que eu gosto do Super-Homem. Ele tira uma coisa essencial no personagem. Porque a reflexão é a seguinte: se o Super-Homem não tem negação limite, que ele tem que usar esse poder pra destruir. Wagner, se o Super-Homem não tem limites, né? Ele não encontra limites no mundo externo, não há quem faça frente a ele, né? É quem tem que dar os limites para si mesmo é o próprio Super-Homem, né? Ele é o cara que... Exatamente, eu acho que aí que está a singularidade dele, né? É isso que é interessante. Ele atende a um código muito definido, por exemplo. Exatamente. Eu não mato. Pronto. Ele poderia matar. É muito forte no personagem isso, né? Isso é muito forte. Vamos seguir, pessoal. Olha só, agora o Kant vai colocar os opostos, né? O oposto do belo, que seria o repugnante, e o oposto do sublime, que seria o ridículo. Os opostos, porque se o belo e o sublime atraem, o repugnante e o ridículo afastam. Né? Então vamos lá. O oposto do belo é o repugnante, né? O oposto do sublime é o ridículo. Eles afastariam a gente. A primeira impressão que você tem quando você está diante do repugnante ou do ridículo é afastamento, sabe? É se afastar. Aí olha que coisa interessante. Olha essa capa do Guns N' Roses. The Spaghetti Incident. É um disco de 93, 94. É um disco que desperta em mim uma certa repugnância, porque eu olho para esse macarrão e isso me lembra um cérebro humano, me lembra vermes, coisas do tipo. Né? E para vocês, essa imagem aproxima ou afasta? Um primeiro olhar me gera um afastamento, uma certa repugnância também. E você, Wagner? Não, eu acho que é isso, ela tá ali para gerar essa sensação, mas... Já que essa é a constatação... É foto, né? Rapazes, presta atenção comigo. Olha a sacada dessa imagem. Essa imagem é muito foda. Porque é o seguinte, se é o repugnante que tá aí, ou seja, aquilo que afasta, né? Qual é o sentido de botar o repugnante na capa de disco, se a capa de disco tem que aproximar, chamar atenção e vender? Eu não entendo isso. É rock and roll. Então, rock and roll é a anti-arte, é a anti-atitude. É rejeição, é caveira, é morte. Não, é interessante porque o primeiro disco do Guns N' Roses tem um robô gigante, aparentemente prestes a estuprar uma mulher. Ela seminua, assim. Wagner, os discos do Iron Maiden, Wagner, você tem o Ed de tudo quanto é tipo, o Ed sendo torturado, o inferno controlando essa estética do rock não existe mais, né? Mas estava muito relacionada a isso, né? E, aliás, o nome do disco é... Mas qual que é a ideia? Qual que é a ideia de trabalhar a capa do disco com repugnante, Wagner? Qual que é a ideia por trás? Não, daria um outro episódio à parte, né? O repugnante vai estar isso no rock. Né? Porque, pra mim, em certo sentido, às vezes o que você quer é não afirmar o repugnante, mas negar o belo. Pô, tipo assim, se o belo representa isso, então é isso que eu quero negar e eu vou negar isso com o repugnante. É uma estratégia de negação, não de afirmação. Mas também tem uma estratégia de chocar a audiência, Fernando? Então, tipo assim, a afirmação de que o rock é uma contracultura, entende? Isso, então, ele se afirma pela negação. Uma rebeldia. A música do Titãs, eu acho que é isso, Bichos Escrotos, é isso? Uhum. Né? Como ele fala, zebrinha, como é que é? Zebrinha listrada, coelhinho peludo, vão se fuder. Porque aqui na face da terra só bicho escroto que vai ter. É exatamente isso. Ele tá desenhando essa ideia, olha, não queremos coisas fofinhas, queremos coisas repugnantes, né? E ele vai falar, bichos escrotos, saiam dos esgotos, fora, né? Bichos escrotos venham enfeitar meu lar, meu jantar, meu nobre paladar. É literalmente isso, né? Essa rejeição do que é do belo em nome do grotesco. Que eu acho que realmente está muito relacionado a uma estética do rock.
né? Uma atitude, entre aspas, né? Por definição, o repugnante é aquilo que você não quer experimentar, entende? O repugnante é aquilo que você quer afastar de você. Não é agradável ir para o lixão, cara. Então, mas em uma sociedade que protege o sujeito ou que envolve esse sujeito ela o tempo todo, o repugnante pode em algum momento talvez despertar uma mínima curiosidade do caboclo, sabe? Eu quero ver, eu quero experimentar por curiosidade o que é repugnante, o que não é a experiência que eu tenho. Só que é igual eu tô falando, é por isso que eu acho que tem uma limitação quando a gente traz isso para o contexto cultural. Porque o cara que olha esse quadro, ele pode talvez enxergar a dimensão do sublime, porque é uma contestação, é algo que aponta para um valor maior, sacou? É como o Wagner falou, esse negócio está me dizendo que tem algo por trás, que tem um mistério inalcançável que o Belo não me mostra. Só que isso a gente só vai entender num contexto cultural, né? E é o que eu acho que é o limite das ideias do Kant, o limite da análise a partir de uma visão metafísica, né, de essência. Mas eu não sei, essa é a minha leitura. Então, outra coisa, ele fala, né, o professor lá da Nova Acrópole fala, né, que o repugnante levado ao extremo é o bárbaro, né? E aí a imagem do Conan, né, todo sujo de sangue, com a espada pingando sangue, né, depois de uma batalha, seria a imagem do repugnante ao extremo, né? Eu vejo nessa figura do Conan um quê de sublimidade também, né, de força, coisa do tipo. Mas fica muito evidenciado a tonalidade de repugnância dele também, né? Se não existisse isso, a gente não veria filmes de terror ou esse tipo de assassinato. Assim. Por que isso chama atenção? Wagner, mas eu entendo Wagner, particularmente, né? Wagner, eu não assisto filmes de terror. Né? Filmes que me expõem ao repugnante eu não assisto. Mas eu não deixo de reconhecer que tem quem assista e que tem um nicho dos filmes de terror dentro do cinema. E que é super justo. Né? Por que a arte trabalha com repugnante? Já que o repugnante, por essência, é aquilo que afasta, Wagner. Entende o paradoxo? A arte não quer nos aproximar de uma ideia, de uma sensação. Se o repugnante é aquilo que afasta, por que deliberadamente a arte trabalha com repugnante? É porque a beleza já se esgotou? A beleza virou mercadoria? Não sei, tô provocando aí. Então, eu acho que se você tratar com conceitos essenciais, eu acho que a gente não consegue chegar a uma resposta para essa questão. Eu vejo quando a gente observa culturalmente a mesma coisa. Um cara que é islâmico, a cruz talvez seja importante, talvez seja ridícula, né? E aí pro cara que vai ao cinema, ele talvez aquele símbolo tenha outras dimensões para ele, né? Pensando eu acho que tem essa dimensão mesmo das sensações, né? Eu tô sendo atraído porque eu quero ter sensações que estão aí, por isso que eu tô dizendo, quando a gente trata de essência, eu acho que fica muito explicar isso. A única explicação seria dizer que essas pessoas são loucas, né? O que não são. Mórbidas, né? Então, assim, eu sei que às vezes os filmes de terror, eles apelam também para algo que tá num outro nível, né? Quando você assiste o Capeta, ele tá dialogando com o sublime. Dialogando com o quê? O sublime, porque é uma dimensão do espiritual, uma dimensão do divino. Então, rapazes, saiu na HBO, na HBO, o The Last of Us, né? Que é um apocalipse zumbi. Quantas obras já foram feitas com essa temática? A gente tem aí a grande série, né? Que é o Walking Dead. Porque ainda tem nicho, ainda tem espaço para eles fazerem uma obra nesse universo? Por que esse universo chama tanta atenção? Eu fico pensando... É uma distopia, entende? Não, mas eu fico pensando que certas obras... Tem certas coisas também nas obras. Pega uma obra dessa, ela não é um quadro, né? Ela não passa uma única mensagem. Então ela tem na sua construção a presença de todos esses elementos. E meio ao zumbi, você tem o belo. Na relação de um pai com o filho, você vê o sublime, né? Ou de uma mãe com o filho. Uma situação em que um cara, por exemplo, agora tô pegando o Walking Dead, né? Pra quem assistiu, você tem personagens que fazem sacrifícios pelos outros, né? O cara se atira pra salvar alguém. Então, isso é sublime, total, gente. Então a obra de terror, o filme, ele não eu acho que a gente não consegue encaixar ele talvez numa única categoria, porque ele está explorando em cada cena, talvez a gente tivesse que recortar cada cena, porque é aquela coisa do comparativo também.
né? Que medida belo fica ainda mais belo quando colocado ao lado. Entendo, Fernando, entendo. Fico pensando que na hora que a gente analisa as obras como toda, aí a gente vai ter que entrar nessa área de uma análise muito mais complexa, né? Sim. De uma relação entre os 4 conceitos. E o próprio terror, né? Existem vários tipos de terror, né? Você falou, tem um terror que, sei lá, fala satanista, fala de espíritos, de fantasmas, tem um de zumbi, tem um de monstros, tem um terror de serial killer, tem um terror mais gore, que mostra corpos mutilados. Então, também tem várias nuances, né, nessa escala de terror. Eu, particularmente, não curto terror, mas eu entendo que também tem nichos dentro do terror, né? Pessoas que, de repente, preferem um e não outro, né? E no caso do policial, que eu tô começando a ler agora, por causa minha pesquisa de doutorado, as histórias policiais, porque fascinam a gente, né? A morte, né? O assassinato, na verdade, né? Eu agora tô vendo Mentalist, que é uma série de 10 o Mentalist, tô ligado mesmo. Né? A gente ficou capturado, a gente tá vendo e tal. Né? Mas aquilo é ficção, assim, por que eu sou capturado por uma série que cada episódio tem um assassinato, né? Não é uma série violenta, não tem esses detalhes, não é um que foca a série. Mas a morte está muito presente, né? Outras pessoas, a morte está presente, mas é ficção, então tem um fascínio pela ideia de matar alguém. Outra coisa, o tema é a morte, mas você que está assistindo está bem protegido na sua casa comendo pipoca, né? Exatamente. Eu sei que aquilo é ficção, entendeu? Aquilo não mexe comigo. Não chega a ser repugnante, não chega a me incomodar tanto, porque aquilo é ficção. Porque uma série... Agora tá na moda, né? Essas séries baseadas em crimes reais, tem várias, até de brasileiros, de casos brasileiros. Isso não me interessa, assim. Eu até comecei a ver uma série antiga que é da Netflix, aquela do cara dos serial killers, que é baseada nas pesquisas de um cara do FBI. Esqueci o nome da série. Eu vi 2 capítulos, achei interessantíssima, mas eu decidi não continuar, porque fala de detalhes. Qual é o nome da série? Fugiu o nome. Que se passa na década de 70, que ele vai citar vários serial killers reais, né, e tal. Então tem um limite nisso aí, né? Tem um fascínio, mas o fascínio parece que tá mais na ficção. Quando toca a realidade, né, aquela coisa, quando a água começa a subir e tal, aí começa a incomodar. Aí, quando a correnteza te leva, aí é foda, né? E olha que complexo, cara. Mindhunter, o nome da série, Mindhunter. A gente vai... Guarda essa reflexão, isso, pros próximos 2 slides. Guarda essa reflexão. Olha só, rapazes. O repugnante, né? O repugnante, e eu estou colocando o palhaço aqui, que é a figura profissional, é o profissional da repugnância, do ridículo, né? Perdão. O palhaço é o ridículo profissional, né? Porque o ridículo para o Kant é o excêntrico, né? É aquele cujo ponto de equilíbrio está fora do centro. Então você olha para o sapato do palhaço, você olha para o nariz do palhaço, olha para o sorriso do palhaço, para as pinturas que ele tem no rosto. O palhaço seria o profissional do ridículo, né? O ridículo, ele afasta, mas também ele aproxima, né? Porque o ridículo, no caso do palhaço, ele é um ridículo pensado, trabalhado, feito, estudado, né? Não é uma coisa... O cara bota uma roupa, não. O cara, para montar um personagem de palhaço, ele tem que ter muito estudo, vivência, palhaçaria. Concorda? É uma coisa montada, né? É o profissional do ridículo. Então, o ridículo, ele também, para mim, ele é ambivalente, porque ao mesmo tempo que ele afasta, e você tem muitos palhaços em filmes de terror, o palhaço, o ridículo também aproxima. Tem palhaço de festa infantil. Então, tipo assim, o palhaço é uma figura, para mim, assim, que tem aquele de sublimidade, porque ele é uma incógnita, ele é um ponto de interrogação, sabe? E aí o palhaço dos palhaços, né, pra gente encerrar essa exposição aqui, não poderia deixar de colocar, e talvez colocar a seguinte questão: será que o próximo personagem não teria um quê, um pouquinho dos 4, né, do belo, do sublime, do repugnante e do ridículo? Aqui, pessoal, por que ele chama tanta atenção? Por que fizeram um filme só pra ele? Já que ele mata pessoas, né? Sim. Ele é um psicopata. Por que esse cara tá tão evidente na cultura, né? Sim. E aí? Agora você pode falar o que você estava falando, Fernando. Eu acho que, já trazendo isso, então, né, eu acho que o psicopata, ele traz uma dimensão do sublime, na verdade, né? Se eu fosse pensar por essas características,
porque é uma figura misteriosa, é uma figura de poder, é uma figura que ela encanta justamente por esse mistério, mas as pessoas têm um limite. Até é muito curioso como que se você for procurar aí as histórias de alguns serial killers, tem pessoas que são absolutamente fanáticas com ele, né? Com a vida desses caras e tudo, e ele inspira esse mistério, né? Os livros são best-sellers, as séries, né? Os filmes. Sim. Pra você, o Coringa é mais sublime do que ridículo, Fernando? Dentro dessas análises que nós fizemos, eu acho que, assim, vamos pegar o Coringa. Primeiro que não existe... peraí, só um instante. Não existe um só Coringa, né? Então, o Coringa é uma entidade, né? Então, vamos colocar assim, né? Pensando nesse personagem que foi relido e lido de várias formas. Talvez pela característica do mistério, ele me soa o sublime. Pela característica da desforra, do respeito, de ter levado a sério, ele tem uma parte do ridículo, né? Que ele entra fazendo coisas que ninguém leva a sério. Não, mas essa imagem aqui que eu coloquei como é que chama esse ator, o Wagner? Joaquin Phoenix. Essa imagem, ela tem um quê de beleza, cara. Esse Coringa do Joaquin Phoenix tem um quê de beleza, concorda? Sei. Não sei. Mas tem a maquiagem, né? As cores, eu acho que... tem cores, tem as cores. Porque, enfim, ele é um palhaço, né? Então, eu acho que ele é o ridículo, né? Reconstruído, reconfigurado, né? Então, eu acho que é interessante quando você fala que ele é híbrido, né? Eu acho que é um personagem fascinante. Eu não sou fã do Batman, eu gosto do Batman. Pra mas você, eu acho que... Só um instantinho. Pra você, o Coringa do Joaquin Phoenix teria um pouquinho das 4 características kantianas? Dos 4 conceitos kantianos? Não, assim, esse Coringa especificamente talvez não, mas o Coringa, o personagem que já foi interpretado tantas vezes por vários atores, tá no desenhos animados, no quadrinho, etc. É interessante, assim, que é uma figura que pra mim, é o personagem mais interessante do universo do Batman, mais interessante que o próprio Batman. Acho que é um personagem climático demais, é um personagem muito tenso, muito complexo, tanto que merece um filme, é um drama, é um filme psicológico, né? A meu ver, o filme conta uma história que não precisava do personagem Coringa. Eu acho que ele conta a história de um outsider, de um homem oprimido, enfim, para a sociedade capitalista ou neoliberal, esse modelo que a gente vive. E o filme toma, né, o personagem Coringa, mas eu acho que a história poderia ser contada sem que exatamente estivesse associada ao Coringa ou ao Batman, né? Eu acho que esse filme é muito particular. Eu acho que o filme desperta um interesse muito particular, né? Mas o personagem em si, eu acho que ele estaria ali... Não sei se o belo está ali, mas o sublime, o ridículo e o grotesco, sim. E eu acho que esse é o barato do personagem. Ele fica trocando, ele fica confundindo a gente, né? O personagem que ri de coisas que ninguém ri, né? Por exemplo, ele acha engraçado, e esse sorriso ostensivo, né? Mas ele não traz nada que é belo, né? Nem nas ações, né? Aí, pensando no filme, né? Não exatamente no personagem, eu acho que o filme, como o Fernando falou, uma história de origem. Eu acho que mostra um processo de construção desse personagem que talvez a beleza vai desaparecendo. A beleza é algo que eu não vejo no personagem como um todo e nem no filme. Eu acho que talvez esse processo... Até porque a questão da maquiagem é interessante, né? Porque ele se transforma no palhaço, ele usa maquiagem, nessa maquiagem que é colorida, essa roupa que é colorida, que num palhaço normal a gente acharia engraçado ou ridículo, né? Não produz esse efeito, tanto que ele não é engraçado, ele fracassa como palhaço, exatamente, né? Nada que ele faz é engraçado, né? Como o Coringa em si não é engraçado. Então, eu acho que isso é o interessante do personagem, né? Mesmo compondo com toda a maquiagem, as roupas, etc., ele não é exatamente um palhaço em nenhum sentido. Ninguém acha graça no que ele faz, né? Mas você há de convir que ele é uma figura excêntrica, né? Totalmente. Uma coisa curiosa é que
Estava procurando o nome porque o Batman é acreditado ao Bob Kane, né? Que é o cara que ilustrava e tal, mas tem o Bill Finger, né? Que era o cara que escrevia, né? Foram dois caras que... O Bill Finger é pouco lembrado, mas os dois criaram juntos o Batman, né? E eu acho que os dois criaram o Coringa também, né? E é curioso porque o Coringa, ele é inspirado num filme, né? Num ator, né? Que fez um filme mudo lá na década de 30 e no sorriso dele, que é um sorriso assustador, né? Que é um sorriso estranho. Então, a partir dali vem ou seja, de uma figura exagerada do cinema mudo. Cinema mudo, né? Ele era muito... muita pantomima, né? Muito gesto, muitas caras e bocas, né? Então, é esse sorriso exagerado que serve de inspiração para a criação desse personagem, né? Bom, então, ele vem daí, né? Dessa coisa... Com essa imagem do Coringa, eu encerrei a apresentação. Espero que vocês tenham gostado, você, Fernando e Wagner, espero quem nos ouviu ou nos assistiu, né? Mais quem nos assistiu, né? Porque esse episódio é mais para ser assistido do que ser ouvido, né? Também tenha curtido, né? E deixar uma reflexão interessante, porque esses conceitos kantianos são do século XVIII, né, cara? Quando Kant fez esses conceitos, não existia a indústria cultural, né? Que se estabeleceu no século XX, que vai produzir esses personagens que a gente analisa, né? E como é que esses conceitos deles são tão atuais e abrem portas de análise para esse mundo pop, né? Eu achei muito sensacional, eu achei muito legal trazer esses 4 conceitos kantianos, porque vocês podem usar esses conceitos como lentes para vocês analisarem os personagens que vocês quiserem, né, cara? Aí, deixar aqui a palavra final do Fernando e do Wagner, se valeu, se não valeu a pena, se foi interessante. Acho que quando a gente pega os filósofos de maneira geral, eles estão tentando compreender tudo, né? E um tema, essas emoções, esses sentimentos, a produção disso, eu acho que é super necessário da gente refletir. É óbvio que eu pego esses conceitos dentro de uma chave crítica, né? A gente considera que nos afasta, por que nos afasta, o que nos atrai, por que atrai, né? Em que medida esses conceitos conseguem ser mobilizados de forma crítica atualmente, né? O Kant, né, como a gente sabe, né, um filósofo racionalista, né, tem toda a perspectiva universalista, num contexto ainda de pouca crise do pensamento ocidental, né? Você não está sendo questionado por tantas e tantas reflexões, mas eu acho que é super legal quando a gente para pensar que nós estamos experienciando sentimentos o tempo todo, né? Vão nos levar a evitar e a dar predileção para certas experiências. Não, e alguns desses personagens que eu mostrei, eu tenho profundo carinho, cara. Mestre Ancião, Mestre Ancião. Quem foi adolescente, né, Wagner? Quem foi adolescente na década de 80, quem foi adolescente não, quem foi criança na década de 80 e 90, né, Mestre Ancião, né? Eu não coloquei aqui, mas poderia ter colocado algum... Quem é Mestre Ancião? Do Cavaleiro do Zodíaco? Do Cavaleiro do Zodíaco. O Wagner fez... Não, é porque eu nunca curti muito anime, nem mangá. Aqui, mas ficou faltando, né? Mas eu poderia ter colocado aqui o Mestre Miyagi, né? Do Karate Kid, né? Mestre Miyagi, né? Então essas figuras dos mestres, né? Então, tipo assim, carinho absoluto por elas, né? Então aí eu acho que assim, são categorias, querendo ou não, a gente mobiliza elas o tempo todo, né? E são categorias complexas, no final das contas. Eu acredito que assim, a gente é levado à reflexão a partir de algum autor, né? Eu acho que agora que a gente fez uma aula pensada no autor, é legal falar um pouco com quem tá ouvindo a gente, porque muitas vezes a gente não concorda com uma certa visão do autor, ou não consegue, ou não compreende completamente. Então aqui a gente transitou entre coisas que o autor, Kant, disse, e coisas que já são interpretações nossas, operacionalizações que a gente fez do conceito dele diante dessas figuras da cultura pop, né? Acho muito legal a gente realmente ver como que uma coisa aparentemente irrefletida como belo, na verdade, existe um mundo de coisas por trás, né? Então acho bacana. Só antes de passar a palavra para o Wagner, deixar uma questão aqui para quem nos assiste, para deixar no comentário. Se vocês tivessem que fazer através dos conceitos kantianos, né? Belo, sublime, ridículo, repugnante, a análise do Frankenstein. Como é que o Frankenstein se enquadraria para vocês dentro desses conceitos? Coloca aí nos comentários.
Vai lá, Wagner, encerra aí pra gente. Sim. É ótimo poder fazer essa relação, né, de filosofia com cultura pop, ou enfim, com as ideias, o pensamento, a reflexão, os estudos ou as leituras acadêmicas, ou, né, tirar desse, né, misturar um pouco essas coisas, né, mostrar que elas podem se complementar, se conectar. Isso é bacana, né, e é didático, e a gente está falando de temas que a gente vive, né, ou tá vivendo agora, a gente tá falando das séries, dos filmes, dos quadrinhos, assim, que a gente gosta, que a gente vê, que a gente, né, e é ótimo poder compartilhar disso, né. Falei um pouquinho de literatura também, mas essa ponte é excelente. Só lamento que a gente não falou do Hulk. Eu não coloquei o Hulk aqui, mas poderia ter colocado. É um personagem interessante também pra gente pensar, né? Não, eu acho que a gente pode fazer um revival depois, deixa os comentários, a gente fazer um outro episódio, todos, um monte de personagens pra gente discutir sim. Não, eu lembrei porque o Henrique falou do Frankenstein, né? E o visual do Hulk, né, quando ele surge, né, na década de 60, ele é inspirado no monstro lá do Frankenstein, do Boris Karloff, lá sei lá, década de 30, entendeu? Ele tem aquela... ele é muito parecido, né, a forma como ele é desenhado, né? Então, esses monstros, de certa forma, se conectam. É isso aí, pessoal. Prazer. Obrigado a você que nos assistiu até aqui, né? Espero que você tenha gostado. Curta, se você gostou, dá o like. Se você não gostou, dá o dislike. Compartilhe com seus amigos, comente. E a gente tá junto. E até mais um episódio do Zona Cinza. Lembrando que é sublime, curtir, compartilhar. E é ridículo não fazer isso, hein? Valeu, pessoal. Se você gosta do nosso conteúdo e quer contribuir para que o canal expanda suas atividades, colabore conosco. Nossa chave Pix é o e-mail do canal, filosofiacomóculos@gmail.com. Tudo junto e sem acento. Nos ajude, mas só se você quiser. Um abraço.